pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo um pouco diferente, que não vou comentar exatamente um livro com vocês, mas um conto deste livro, que é o A Pequena Sereia, que está incluso aqui nessa minha coleção que eu tenho de contos do Hans Christian Andersen, Classic Fairy Tales. Essa edição linda aqui que eu tenho, gente, é um dos livros mais bonitos da minha estante, se não for o mais bonito, não é mesmo? Que nessa edição, o conto da Pequena Sereia tá na página 91, certo? Eu li esse conto, gente, depois de ter visto o novo filme que saiu da Disney, né? O remake de A Pequena Sereia, que é um remake do filme de 89, dessa vez com atores de verdade, né? Porque o filme de 89 era uma animação, né? Aqui tá o conto da Pequena Sereia. E eu só tinha lido fragmentos desse conto, né? Não tinha lido a história inteira. Vou mostrar aqui pra vocês a ilustração. Olha que bonito. E, gente, eu fiquei tão apaixonada por essa história, que não é uma história, é uma história trágica, tá? Com um final feliz, vamos dizer assim, trágica com um final feliz, mas que eu fiquei tão apaixonada, tão assim, comovida com esse conto, que eu falei, não, eu preciso conversar com o pessoal lá do canal sobre essa história aqui da Pequena Sereia, porque é uma história tão rica de significado, de interpretações que a gente pode fazer. Eu vou comentar com vocês a minha interpretação, tá? O que eu tirei desse conto. Os contos de fadas são abertos, né? Então você pode tirar várias interpretações deles, né? Mas antes de tudo, antes de eu falar do conto em si, que eu vou dar spoilers, tá bom? E, inclusive eu também vou comentar sobre o filme, os dois filmes, mais no final do vídeo, com spoilers. Então vai ter spoilers aqui até atoidados aqui no vídeo, tá bom? Então fiquem atentos aí, caso vocês não queiram saber. Alguns avisos, tá bom? A respeito, né, do intuito do meu vídeo. O maior objetivo do vídeo é comentar sobre o conto do Hans Christian Andersen. E se vocês gostarem dessa premissa, eu posso estar trazendo mais contos de fadas aqui dele, né, que eu tenho essa edição aqui. Muito bonita, então eu posso estar trazendo de vez em quando mais contos aqui pra gente conversar, mais contos de fadas famosos, em versões originais, obviamente, pra gente conversar, bater um papo, trocar umas figurinhas, não é mesmo, sobre essas histórias. Então é isso, o vídeo é sobre o conto do Hans Christian Andersen, tá? Segundo lugar, eu não vou entrar em nenhuma polêmica. Absolutamente não vou entrar. Me recuso a entrar em polêmicas quanto ao novo filme. Caso vocês não saibam, o novo filme aí, infelizmente, está causando muitas polêmicas. Na minha opinião, a maior parte delas totalmente desnecessárias, porque o filme tá lindo, tá bom? Eu me emocionei muito. Eu digo até que eu gostei mais do remake do que da animação. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu nunca vi uma horda de adultos tão bravos com a existência de um filme como eu estou vendo agora com essa história aí da Pequena Sereia. Então, assim, eu não vou comentar absolutamente nada disso. Eu espero que vocês também, que acompanham o canal, sejam inteligentes o bastante para ficarem fora também dessas polêmicas, dessas discussões, que não é isso. Não é esse o intuito do vídeo, não é esse aqui o intuito do meu canal. Eu não gosto dessas coisas, eu já falei pra vocês que eu não gosto de clickbait. E obviamente, gente, como eu falei pra vocês que eu assisti os dois filmes, eu vou comentar no final do vídeo, né, sobre as versões da Disney, não é mesmo? Que são praticamente iguais, não tem muita diferença de um filme pro outro, né? É só realmente o elenco e o time criativo que é diferente, mas as histórias são praticamente as mesmas, né? Em questão de versão Disney e versão original, a gente pode conviver com as duas, tá? Então as duas versões, pra mim, são válidas. Pra mim, vocês podem ler e assistir, não tem problema nenhum se assistirem a versão da Disney. E aí, e claro, se vocês quiserem futuramente aí conhecerem também a versão original, que é muito bonita, gente. É muito bonita mesmo. Super válido, tá bom? Então as duas versões podem existir no mesmo mundo, tá, gente? É possível conviver com as duas coisas, tá bom? Você não precisa excluir a versão original e também você não precisa excluir a versão da Disney. As duas são possíveis de conviver, tá bom? Virou uma coisa meio que comum, né? Desmerecer essas histórias de contos de fadas, sejam elas versões Disney, principalmente as versões da Disney, né? Porque ela tem um público específico, né? Ela tem um público ali alvo específico para essas histórias, né? E tudo que envolve um público mais feminino sempre causa essas polêmicas desnecessárias, esses clickbaits necessários, tá certo? Então é isso, aviso dado. Nossa história começa, então, no fundo do mar, obviamente, com a Pequena Sereia que não tem nome, tá bom? Essa Pequena Sereia, ela é a mais nova de uma família de 6 irmãs, né? Então ela é a sexta das irmãs. E ela é uma sereia, assim, muito quieta, muito na dela, muito pensativa ali, né? Muito curiosa também com o mundo externo, né?
Essa sereia, ela é filha, então, do rei do mar, não é mesmo? E o rei do mar é um homem viúvo, né? Ele perdeu a sua esposa e ele acabou se casando de novo com outra sereia, que é a madrasta dessa pequena sereia. Essa madrasta é uma mulher muito sábia, muito inteligente, com quem as meninas, né, tanto a pequena sereia quanto as suas irmãs, elas sempre se aconselham, sempre conversam com ela. Então, a madrasta aqui da história, realmente ela é essa figura materna, né? Diferente das madrastas de outros contos de fadas, né, principalmente da Cinderela, da Branca de Neve, a madrasta aqui do conto original do Hans Christian Andersen, ela é uma madrasta boa, né? Então, ela vai ajudar, ela vai aconselhar as meninas. Muito bem. Cada uma delas tem o seu canto ali, no jardim do palácio do rei, né? Então cada irmã cria ali as suas flores, cria ali as suas árvores, né, marinhas e tudo mais. E a pequena sereia também não seria diferente. Ela gosta muito de flores. As suas irmãs mais velhas, elas gostam de procurar objetos de navios naufragados, né? Enquanto a pequena sereia, ela não é muito interessada nisso. Ela gosta mais das suas flores ali, com exceção de um objeto que ela acabou encontrando meio que sem querer, que também era de um navio naufragado, de uma estátua de um garoto, né? Que ela encontrou essa estátua ali, nessas andanças que ela teve aí entre os destroços, né, de navios naufragados, encontrou essa estátua e ela levou pro jardim dela. E essa estátua, gente, é bem curioso aqui. Presta muita atenção nesse negócio da estátua quando vocês forem ler o conto do Hans Christian Andersen, tá? Porque vai ser importante quando a gente conversar um pouquinho mais pra frente sobre o significado dessa estátua, né? E essa estátua, ela guarda assim com muito carinho. Inclusive, a imagem aqui que eu tenho pra vocês, ó, a ilustração aqui é justamente ela com a estátua do garoto. Ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. E essa estátua do garoto, ela tá toda ornamentada com flores, com árvores, né? O texto vai dizer que existem duas árvores de cada lado da estátua, que quando vem as ondas, né? Parecem que as flores dessas árvores se beijam, né? Beijam o rosto do garoto. Então ela tem essa fascinação por essa estátua desse garoto, tá? Esse rapazinho aqui que ela guarda. Então, a pequena sereia, por ela ser a mais nova, ela seria a última, então, a ter a oportunidade de ir até a superfície e conhecer o mundo dos humanos, tá? Existe uma regra aqui para quando as sereias podem fazer isso, né? De acordo aqui com o conto, as sereias só podem ir à superfície quando elas completarem 15 anos, ou seja, basicamente é o momento delas debutarem ali, né? O momento delas terem seu baile de debutante é isso, né? Elas só poderiam conhecer o mundo humano depois que fizerem 15 anos, né? O mundo humano que elas só conheciam até então através dos relatos que a madraça contava para elas, não é mesmo? E aí, o que acontece? As irmãs, cada uma delas, são apenas um ano mais velha do que a outra. Então, a pequena sereia vai esperar aí 5 anos, não é mesmo? Para ela conseguir, ter essa oportunidade de subir até a superfície. Então, a história começa, ela tem 10. E aí, a história termina com ela com 15 anos, né? Tendo essa primeira subida dela à superfície. Outra coisa também. Ela sim, a pequena sereia, é a que tem a voz mais bonita. Então todas as sereias, todas as irmãs dela cantam. Como elas não sabiam que os humanos não podiam morrer afogados, então elas achavam que se elas cantassem para eles viriam até elas e eles viveriam. Mas infelizmente, quando eles chegavam até onde eles estavam, né, quando eles caíam dos navios, né, dos naufrágios, eles chegavam mortos, não é mesmo? E aí, de todas elas, a sereia que tinha a voz mais bonita era a pequena sereia. Muito bem. Até aí, então, a pequena sereia completou os seus 15 anos, ela ganhou ali a oportunidade de subir até a superfície, ela foi até toda ornamentada, colocaram, né, vários ornamentos nela e ela sobe. Nisso que ela sobe, né, ela vê lá rochas, ela vê várias coisas que as suas irmãs haviam descrito para elas e que sempre deixavam fascinada, não é mesmo? Isso é uma dessa também. Mas ela vê um navio e nesse navio tá tendo uma festa. Ela se aproxima ali, né, bem curiosa para ver o que estava acontecendo. E nesse navio tem um rapaz, um príncipe, né, que ele chama de príncipe, que o autor vai dizer que ele é um príncipe mesmo, que estava tendo uma festa de aniversário para ele, né, e ela ficou lá assistindo aquela festa, né, toda curiosa, e ela se espanta que aquele príncipe, aquele rapaz que ela estava vendo ali, é muito parecido com a estátua que ela tinha embaixo, lá no seu jardim, lá no fundo do mar. Isso aqui é um detalhe importante, tá, gente? Então ele é igual, basicamente igual,
praticamente quase que igual à estátua daquele garoto que ela tanto gostava, que lembra que eu falei pra vocês que ela ficava ornamentando ali, né, cheio de flores, ficava observando aquela estátua? Pois é, era muito parecida com ele. O navio acaba naufragando por conta de uma tempestade forte que chega. A pequena sereia, ela, em primeiro momento, ela acha que o príncipe vai vir até ela, né, se ela cantar. Só que aí ela lembra, né, que os humanos não podem respirar debaixo d'água e que se ele se afogasse, ele ia morrer. Então ela tem esse estalo ali, né, que ele me falou, putz, eu não posso deixar ele vir, né, ele afundar, porque se ele afundar, ele morre. Então ela vai lá e o salva e o leva até a encosta, né, até a praia ali do reino do príncipe mesmo. Ela dá um beijo na testa dele, né, ela não canta, tá? Ela só dá um beijo na testa dele, tenta fazer com que ele acorde, e aí na hora que começam a se aproximar algumas garotas, né, que moram ali na região. Não dá pra entender muito bem, né, se elas são uma espécie de sacerdotisas, se é um mundo ainda pré-cristão, né, que a gente tá vivendo ainda, tipo no mundo bem mitológico ainda, como por exemplo é da mitologia grega, que essas meninas estavam nesse templo, alguma coisa assim, elas eram meio que, né, recolhidas ali. O príncipe acorda depois que essa garota, né, o encontra ali na praia e tudo mais, e a pequena sereia volta pro seu reino. Só que a pequena sereia fica pensando nessa história, nesse príncipe, nos humanos, de tudo que ela viu, e ela acaba subindo várias vezes a superfície para ver os humanos, para ver ali o reino dos humanos, para ver, né, como que as coisas funcionavam. Ela começa a ficar fascinada por aquele mundo, e ela começa a desejar fazer parte daquele mundo. Lembrei de alguma coisa, né? Lembrei da música da Part of a World, Part of a World. Vou cantar não, gente. Na hora que eu li essa parte do texto do Levite, começou a cantar Part of a World na minha cabeça. Mas é isso, ela começa a ficar fascinada, né, com tudo aquilo que ela estava vendo, né? Ela queria ver as florestas, ela queria ver como que era a comida, né? Aquelas roupas que eles usavam, né? Porque ela não usava roupas, né? Mesmo, ela andava, dá a entender que ela andava nua, né? Da parte de baixo para cima, né? E a cauda, né? Não é mesmo? Então ela queria conhecer tudo aquilo que ela estava vendo. E antes disso, ela acaba desabafando para uma das irmãs dela que ela estava fascinada por aquele mundo e por aquele garoto que ela tinha encontrado. Inclusive, uma das irmãs sabe onde morava o príncipe, né, o castelo do príncipe, e leva, né, a pequena sereia para esse castelo para ela conhecer. E ela fica lá rondando, né, o castelo várias vezes. E aí ela fica fascinada, ela fica obcecada com essa questão do mundo humano, dos seres humanos, de ser um humano também. Tanto que numa das conversas que ela tem com a sua madrasta, ela pergunta, né, pra madrasta, olha, ela vai dizer aqui até na página 100, ela fala, se os humanos podem se afogar, então eles vivem para sempre, eles não morrem quando eles vêm pro fundo do mar? E aí a sua madrasta vai dizer, sim, aqui é uma tradução livre, tá, gente? Então, sim, eles morrem. E a vida deles é mais curta do que a nossa, que uma sereia, vai dizer, pode viver até 300 anos, né? E aí, gente, aí a pequena sereia pergunta, né? Ah, mas o que acontece com os humanos quando eles morrem? A madrasta vai dizer, eles têm uma alma e eles vão para Deus, né? E aí ela pergunta, né, pra madrasta, e nós, sereias? O que vai acontecer com a gente quando a gente morre? E aí a madrasta fala assim, olha, nós vamos virar espuma do mar, tá? Os humanos têm alma, então eles vão viver para sempre de alguma forma. Nós não. Nós quando morremos, nós vemos mais do que eles, mas a gente acaba virando espuma do mar. E isso deixa a pequena sereia, a gente, muito triste, porque ela quer ter uma alma, como a de um ser humano. E ela continua insistindo com a madrasta, perguntando, tá, mas como é que eu faço para ter uma alma humana? Não, você é uma sereia, você não tem alma, né? Mas você pode ganhar uma alma de uma única forma. Que a madrasta vai dizer para ela, ó, se um homem te amar, assim, amar muito, a ponto é de se casar com você, a alma dele, parte da alma dele vai ser transferida para você. E você vai ganhar também uma alma humana e você vai ter os mesmos prazeres de um ser humano. Ler-se, presta atenção, ela não fala que ela vai virar humana, tá? Fala que ela, como sereia, vai ganhar uma alma também como de um ser humano. Até vou ler pra vocês, ó, na minha tradução livre, tá? Somente se um homem amá-la muito, né, você ser tão querida pra ele, mais do que um pai e uma mãe. Se ele te entregar todo o seu coração e o seu amor, deixa que o padre coloque as suas mãos juntas, com uma promessa de serem fiéis, um para o outro até a eternidade, então a alma dele vai voar até o seu corpo. E você vai
poder partilhar um pouco da felicidade da humanidade, tá certo? Essa é a condição. Percebam, aqui é o ponto-chave da história. É aqui que a coisa vai começar a desandar. E aí, só que a madrasta vai dizer pra ela, olha, a cauda de sereia é muito feia para os humanos. Os humanos não gostam dessa cauda, eles vão achar estranho. Pra você conseguir, você tem que ter pernas, né? Que ele vai chamar, que ela chama de dois membros andantes, né? Aquela aqui, no caso aqui, são as pernas. E aí, a pequena sereia fica pensativa, fica pensando naquilo, fica sofrendo por conta daquilo, até que um belo dia, durante uma festa que estava tendo no palácio, ela vai então até o castelo da bruxa do mar, né? Que aqui também não tem nome, tá? Eu sei que no live action chama Úrsula, mas aqui ela também não tem nome. E aí ela faz então uma negociação, uma troca com a bruxa do mar. A bruxa do mar já sabe o que ela quer. E ela fala que ela pode dar o que ela quer, né, pra essa pequena sereia, mas em troca vai querer a voz dessa sereia, tá bom? E aí a sereia e ela fala, olha, eu vou tomar a sua voz, você tem que tomar essa poção aqui, quando você chegar na superfície, você toma essa poção, você vai ficar sem voz, não é mesmo? E você precisa convencer o príncipe a se apaixonar por você, porque se ele se casar com outra mulher, na manhã do casamento dele, após o casamento dele, você vai morrer e virar espuma do mar, certo? Então, ela fala todas essas condições para a pequena sereia, ela assustadíssima, acaba aceitando. Então, o trato é feito, a bruxa faz a poção para ela tomar, corta a língua dela, tá? Então, é diferente do desenho, né, que ela tira a voz, não, aqui ela corta realmente a língua da pequena sereia, ou seja, ela ficou sem a sua belíssima voz, né? Sem o seu canto maravilhoso e com dor no coração de ficar longe da sua família, longe das suas irmãs, longe do seu pai, não sobe a superfície. E aí, na manhã, quando ela sobe, já tá amanhecendo, ela toma a poção e quando ela ganha as pernas, gente, ela desmaia, né? Depois quando ela acorda já com as pernas dela, ela vai dizer que o texto vai dizer que quando ela andava, parecia que ela tava andando em faca, porque as pernas maltratavam elas, né? Então é como se ela estivesse andando assim em brasas, porque queimava muito, sangrava por dentro, né? Essa parte das pernas me lembrou muito um outro conto, que é o conto dos sapatinhos vermelhos, né? Que os sapatinhos vermelhos faziam os pés da menina se machucarem quando ela dançava, não é mesmo? Então é isso. Ela é encontrada então pelo príncipe, né? O próprio príncipe a encontra, a leva pro castelo, cuida dela e tudo mais. Eles ficam próximos, né? Mas ele não consegue entender de onde ela vem, até porque ela tá muda. E ele meio que gosta dela. Por quê? Porque a pequena sereia faz ele lembrar então daquela menina que o viu na praia e que ele colocou na cabeça dele que foi aquela menina que o salvou, não é mesmo? E ele fala, olha, pra mim só existe aquela moça, pra mim. Né? Se eu encontrar essa moça um dia, eu vou me casar com ela, porque foi ela que me salvou, ela que estou aqui. E isso, assim, deixa a pobre da pequena sereia muito triste, né? Muito abatida, muito desconsolada, porque ele não sabe que foi ela que o salvou, né? Não a outra garota. Inclusive, o próprio texto aqui do Anderson vai dizer, que foi até usado no live action, né? Às vezes ela achava, né? Ela queria chorar, mas as sereias não têm lágrimas. Assim, elas sofrem muito mais do que nós, né? Ou seja, ela não conseguia chorar porque ela não era humana, né? Ela era sereia. Que foi usada, inclusive, no começo ali do texto foi a primeira frase que aparece no filme, né? Do remake da Disney. Mas, enfim. Até que um belo dia, o príncipe precisa, então, fazer uma viagem para um outro reino, porque ele precisa se casar, né? Com essa moça, com uma princesa de um outro reino. E só que ele acaba falando assim pra pequena sereia, olha, eu não vou casar com ela não, porque... Enfim, como eu te falei, eu só vou me casar com aquela moça lá que eu falei pra você que me salvou, caso eu encontre. E ele fala, ou eu vou me casar com ela, ou eu vou me casar com você, com a pequena sereia, né? Então a pequena sereia fica com aquela esperança, né, de que o príncipe iria se casar com ela, né? Só que aí, quando ele chega no reino, quem era a princesa que estava lá? Era justamente a mesma moça que ele tinha visto lá na praia, né, um tempo antes, né, que ele acredita que o salvou. E aí, meu filho, daqui pra frente é só água abaixo. Ele então se casa com essa princesa e aí a nossa pequena sereia está na cerimônia, participa da cerimônia e aí dentro do navio, né, onde está tendo a festa, ela então ali com o coração partido, não é mesmo, sabendo que quando amanhecesse ela iria morrer, ela sabia que eram as últimas horas de vida dela, as irmãs dela surgem
sem os cabelos, né? Eles estavam com cabelos cortados, né? Como se tivessem pego aqui uma faca e cortado toda essa parte aqui. E elas chegam com uma adaga e falam assim: olha, se você matar o príncipe e o sangue dele escorrer para as suas pernas, você vai ganhar de novo a sua cauda e aí você pode voltar, né? Você não vai morrer, né? Você não vai virar espuma do mar. É a única chance que você tem. Aquela adaga que elas tinham ganhado foi justamente uma troca que elas fizeram com a bruxa do mar, né? Em troca dos cabelos dela, elas ganharam a adaga. E aí a pequena princesa pega a adaga, vai até o quarto do príncipe, onde está o príncipe e a princesa, né? Os recém-casados. Ela fica ali olhando para eles, mas ela não tem coragem de matar o príncipe. E aí ela abre, então ela vai até ali uma parte do navio aberta, né? E se joga, né? Do navio. E aí ela acha que vai desaparecer, né? Virar espuma, até que plot twist. Ela então, a consciência dela então encontra então os espíritos do ar. E esses espíritos do ar vai dizer assim para ela: olha, isso acontece com as sereias quando elas morrem, elas viram espíritos do ar, elas acabam então cuidando das crianças, né? E se você fizer um bom trabalho, depois de 300 anos de serviço, você também vai ganhar uma alma. Então a pequena sereia justamente nesse momento a pequena sereia então começa, né, vai dizer o texto, que ela começa a chorar, né? O espírito dela começa a chorar, né? De felicidade, porque ela tem a chance de conseguir o que ela quer. E o conto acaba assim, não é mesmo? Como eu comentei com vocês, gente, esse conto do Hans Christian Andersen, ele é trágico e triste. Ele é triste e trágico, mas também é bonito, né, ao mesmo tempo. Então, olha só que interessante. Eu, Juliana, né, interpreto esse conto como uma quebra das ilusões, né? Então, primeiro, a pequena sereia tem todo esse desejo de conhecer o mundo humano, de conhecer de como que é a vida humana, mas ela, ao mesmo tempo, está iludida com o príncipe. Então percebam que ela só se apaixona por esse príncipe porque ele se parece com o garoto da estátua que ela guarda lá no jardim, né? Então assim, será que realmente haveria felicidade para ela se ela tivesse ficado com aquele príncipe? E outra coisa também, isso também vira um espelho, né, um paralelo também com o príncipe só se interessar por essa pequena sereia porque ela se parece com a menina que na cabeça dele o salvou lá na praia, não é mesmo? Então assim, os dois estão iludidos, tá? Os dois estão assim, com ideias erradas sobre um outro, né? Então ela não pode contar a verdade para ele e ele nunca vai saber a verdade também, né? Mesmo ele casando com a garota lá, né? Com a outra princesa, né? Ele nunca vai saber realmente a verdade. Então ele vai morrer acreditando em uma mentira. Mas enfim. E a pobre da pequena sereia também está iludida em relação a esse príncipe. Então assim, vocês podem achar, nossa Ju, esse conto é muito mórbido, é muito triste. Realmente é triste, mas eu fiquei tão comovida com essa história. Tanto que, gente, eu nem fui dormir triste depois desse conto. Não, na verdade eu achei muito bonito, muito, muito poético. O texto do Hans Christian Andersen aqui é muito bonito. Se vocês tiverem a oportunidade de ler na íntegra, tá? Ou no inglês, ou em português mesmo, porque tem uma tradução gratuita disponível no site da Editora Wish, tá? Do texto integral aqui do autor. Inclusive eu vou deixar o link aí, é disponível para vocês. Gente, leiam porque é muito bonito, é muito poético. Então assim, o floreio do texto, né, que o Andersen coloca, realmente faz com que toda essa tragédia que acontece aqui no final seja amenizada, né? Então temos essa questão das ilusões, né, que precisam ser quebradas. A pequena sereia essa questão do príncipe meio que acaba a distraindo realmente do que ela poderia fazer para conseguir a sua alma que ela tanto queria, não é mesmo? Né? Se ela tivesse ficado no fundo do mar, vivido lá os seus 300 anos, ela viraria espírito do ar, e ela teria a chance de conseguir a sua alma do mesmo jeito. Ela não precisava ter feito nada daquilo, ela não precisava ter sacrificado a voz dela e nem a sua cauda, né? E a sua vida ali como sereia. Então assim, essa parte você vê como que as ilusões, elas são perigosas, né? Você pode perder toda uma vida que você poderia ter vivido por conta disso. E ela faz isso querendo se encaixar em um mundo, né, que provavelmente ela não seria muito bem aceita na sua forma original, né? Então ela praticamente se mutila ali. Então, como eu falei pra vocês, os pés a machucavam, né? Ela perdeu a língua dela, então ela não poderia falar. Os pés a machucavam toda vez que ela andava ou dançava. Então assim, ela se autodestruiu
para tentar se encaixar em uma ilusão, em um mundo que provavelmente, será que é realmente necessário ela fazer tudo isso, não é mesmo? Por conta de uma ilusão. Então aqui, o grande vilão dessa história não é a bruxa do mar e não é o príncipe, são as ilusões dos dois aqui, que é a grande questão dessa história, pelo menos pra mim, tá, gente? Então essa é a minha interpretação. Ela faz isso pra tentar se encaixar neste mundo da humanidade, pagando um preço muito alto, como eu falei pra vocês, um preço desnecessário, porque ela realmente teria sua grande chance de conseguir a sua alma, mesmo após a sua morte, trabalhando ali com os espíritos do mar. A questão é que elas não sabiam disso, nem a madrasta, nem a pequena sereia, né? É uma reviravolta que acontece no final do conto, não é mesmo? A gente só vai saber então no final do conto. E outra coisa, ela nem cogita a possibilidade de, ainda como sereia, tentar entrar em contato com o príncipe e contar pra ele que, olha, fui eu, né? E isso antes dela ir falar com a bruxa do mar e fazer todo aquele acordo, né? E se ela tivesse tentado falar com ele, será que com a sua forma original, sereia mesmo, será que ele teria escutado? Será que ele teria sido grato com ela? Ou mais ainda, será que ele a teria amado? Ela não cogita essa possibilidade, não é mesmo? E foi uma coisa que me passou pela cabeça quando eu tava lendo. Então é isso, gente. Esse conto original da Pequena Sereia é lindo, é belíssimo, o texto todo dele é muito bonito, vale muito a pena vocês lerem. Você não pode viver em ilusões, você não pode tentar destruir a sua vida por conta de ilusões, não é mesmo? Mas sim viver uma vida verdadeira, tá certo? Então é isso. Então, da versão original do Hans Christian Andersen, é isso que eu tenho a dizer. Das versões Disney, né, como eu comentei com vocês que eu ia falar, né, gente, eu adoro o filme original de 89, né, que é uma versão, obviamente, mais feliz, tem um final feliz, então o príncipe e a pequena sereia ficam juntos, não é mesmo? Eu gosto, porque é aquele filme que você assiste, né, dá um quentinho no coração. E eu posso dizer também a mesma coisa do remake que saiu esse ano, Disney fez, né, com atores, né, live action que a gente fala. E, gente, o filme também tá muito bonito, e eu vou até conversar pra vocês, como eu falei pra vocês, que eu gostei ainda mais do live action do que do desenho, porque eles conseguiram expandir mais a história do desenho, né, eles expandiram a história do príncipe, maravilhoso, inclusive esse príncipe eu fiquei apaixonada pelo ator que fez, pelo personagem, pelo ator que fez. Tá incrível, ainda mais uma tela 3D, mais uma tela de cinema 3D, não é mesmo? Então eu fiquei apaixonadíssima pelos dois. A atriz também é maravilhosa. Esqueci o nome dela, gente. Ai, me fugiu agora. A atriz que faz a pequena seria, acho que é Halle Bailey, né? Acho que é assim que fala. Acho que é assim que fala o nome dela. Os dois estão lindíssimos na história, o filme tá todo bonito, não tem nada demais o filme, gente, é a mesma história do desenho, é a mesma narrativa, como eu falei pra vocês, eles só expandiram ali algumas coisas, né, expandiram a história do príncipe, por exemplo, mas de resto, assim, tá a mesma coisa, tá muito bonito, visualmente também é muito bonito, e eu gosto, tá, gente, eu gosto muito de ambas as versões, tá, eu gosto da versão, amei a versão original do conto, fala dessa profundidade, né, dessa questão mais profunda, né, da alma, da busca de você ter uma alma imortal, que pra mim mexeu muito comigo, né, esse desejo da pequena sereia de também ter uma alma humana. E também a versão da Disney, que é muito bonita também, que obviamente não tem nada desses elementos aí da busca da alma e etc. E o final é feliz, não é mesmo? Os dois ficam juntos, mas que também é válido, vale a pena, mas também eu gosto, é válido, como uma versão mais light ali, do conto do Hans Christian Andersen. Então é isso, gente. Essa edição aqui, gente, eu acho que ela tá mais difícil de achar. Eu comprei faz muitos anos, né, na Saraiva, quando ela vendia edições especiais de clássicos, né? Então, eu acho que essa aqui vocês vão achar com... Talvez vocês achem, mas vai estar um preço mais caro, não vai estar assim um preço tão bacana. Mas o conto da Pequena Sereia original vocês podem encontrar, como eu falei pra vocês, está disponível. Eu vou deixar um link disponível pra vocês lerem na íntegra, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até mais.